Bom dia a todos. Estamos iniciando a live, O Sobrenatural, parte 1. É o segundo livro do nosso profeta William Marlon Branham. Agora é 6h43 da manhã. Seis e 43 da manhã. Hoje é segunda-feira. Hoje é 9 de março de 2026. Então, bom dia para cada um de vocês. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Deus abençoe. Luciana Borges, bom dia. Segunda-feira. Então, é o Sobrenatural, livro 2. Livro 2. Um já foi feito, né? Agora nós estamos no livro 2. Do nosso profeta Nice Romã. Zilda Marcelino, bom dia. Deise Soares, bom dia. Rosimeire, bom dia, Rosimeire. Deus abençoe. Vaqueiro, Valdirene, Priscila do Wellington 12, Esqui, Deise Soares, Francisco de Assis, Felipe Félix, deixa eu ver aqui agora, Raimundo Amance, Matheus Gomes, Anderson, Jovino Matioski, Cleitinho, Kel, User 92, 95, 78, 63, 72, 29. R.R. Soares, Jaque Vieira, Luzia das Dores, Adidamit 2026, Orlando Prince, A4 Alex YZK. Mensagem importante. Ruth, Fernando Petrone, A1 José Evandro, Ronaldo o quê? Peraí. Ronaldo Antônio Carlos, Godinha Ross, Gilmar Carlos, Simone Firmo, JL Lopes, Fernandes Borges, Renata de Milhões, Elias Pereira Júnior, e eu acho que encerrou, deixa eu ver. Paula José Robesse, Gleice Lima, Sandra Santos, 522. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok.
Já vi que tem muitas pessoas aí que não costumavam ver as minhas lives. Então, para atualizar o trabalho, eu faço live de segunda a sábado. Geralmente eu faço de 7h30 ou de 8 horas. É o que eu inicio a live. Hoje eu iniciei um pouquinho mais cedo. Docinho de goiaba. Então, trazendo a palavra de Deus, a mensagem, o profeta, estamos trazendo a mensagem do profeta, o livro 2, eu já li o livro 1, O Sobrenatural. Ei, empresária, me toque. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, eu vou compartilhar minha live lá no Facebook, aqui do TikTok eu compartilho lá no Facebook. Então já está compartilhado, né? Estimativa de 358 espectadores na live, com 55 do Promove. Sei lá o que é isso. Ismer da Galáxia. Então vamos lá então. Primeira coisa que eu faço toda manhã é fazer uma oração. Somente crer, tudo é possível. Então você tem que crer nas coisas de Deus, né? Então, o propósito desse canal, Laísa 12, Melinho, Cândido, Monte, é elevar sua fé nas coisas de Deus. Toda manhã nós vamos estar trabalhando com você a sua fé nas coisas de Deus. E nada melhor do que estar trazendo uma mensagem do nosso profeta. Então vamos lá então. Deixa eu virar a câmera aqui só mais um pouquinho. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho render a Ti, pedir perdão das minhas fraquezas, das minhas debilidades, dos meus pensamentos que não agradam a Ti. Pedir que o Senhor me limpa, me purifica, me tira de todos os pensamentos das coisas que não Te agradam, Senhor. Que eu possa aproximar mais de Ti. Que o Senhor venha essa manhã falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra para nos limpar, para nos santificar, para nós nos corrigirmos, Senhor. Estar mais próximo de Ti, Senhor. Eu lhe peço essa manhã que o Senhor abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui na internet, tanto no Instagram quanto no TikTok, que elas possam sair daqui melhores do que entraram. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos agora iniciar a leitura da palavra de Deus com o nosso profeta William Marlon Brana. Eu sempre marco, quando eu começo, eu marquei? Eu sempre marcar. Não, marquei, claro, tem que marcar. Ó. Então eu vou dar prosseguimento onde eu parei. Eu tinha começado um pedacinho aqui, mas é muito pouco e eu vou voltar nele, tá? Porque o horário deu, eu faço 1 hora de live, só para vocês saberem, tá? Requerendo mais informações sobre a vida e mistério de William Marlon Brana, por falta de tempo e recurso para responder esses pedidos. Eu deixei vários grupos cristãos, missionários tomarem conta das impressões e dos envios desses livretos. Nos 20 anos seguintes, centenas de milhões de cópias foram distribuídas em uma dúzia de línguas em redor do mundo. A demanda por esses livros me fez perceber a necessidade
dedicada extensiva e detalhadamente biografia sobre William Marlon Brando. Mas as tarefas de pesquisar e correlatar as vastas quantidades de informações necessitaria, mas escrever tal biografia pareceu fora do meu alcance. Eu estava trabalhando em tempo integral na fazenda da minha família, uma estância de trigo que se expandia cerca de 650 acres. Deixa eu ver se eu... Não é aqui mesmo. 650 acres. Eu também estava trabalhando meio período com o pastor de uma pequena igreja. Tudo isso no tempo de crescimento de meus 4 filhos. Como eu poderia encontrar tempo para escrever? Isso pareceu impossível. Se Deus quer que façamos algo, Ele sabe como nos colocar em posição para isso. Em março de 1986, uma série de calamidades atingiu minha família. Primeiro, minha esposa teve que correr o risco de uma operação nas costas. Segundo, eu fui seriamente ferido em um acidente de esquina. Terceiro, eu perdi meu trabalho de meio período. Eu falei na outra live. Se você não assistiu na outra live, eu aconselho você ir lá nas minhas lives. Eu faço live todos os dias, de segunda a sábado. Eu dei uma palavra sobre isso aqui. Então eu vou dar mais ou menos um resumo do que eu falei. Eu falei que Deus sempre trabalha com o propósito de colocar a pessoa a serviço de Deus. Isso Deus escolhe a pessoa que vai fazer isso. E muitas vezes a gente, quando é escolhido, a gente muitas vezes talvez nem quer fazer o trabalho de Deus, mas Deus colocou você para fazer lá. Então, para você fazer a vontade de Deus, Deus faz de todas as maneiras. No caso aqui, esse rapaz que teve o desejo de escrever a biografia do nosso profeta William Marlon Brando, ele não tinha tempo para fazer essa biografia. Ele trabalhava, ele era pastor, ele não arrumava tempo. Então Deus colocou um desejo no coração dele, porém ele não tinha tempo. Então Deus fez ele ter tempo. Como que Deus fez ele ter tempo? A esposa dele teve uma calamidade, atingiu a sua família. Primeiro a sua esposa correu o risco de uma operação. Depois ele perdeu o serviço dele de meio período. Então Deus faz uma forma para que você faça a vontade dele. É isso que Deus sempre faz. Deus sempre vai estar usando homens aqui na terra para fazer o trabalho dele. Deus vai usar pessoas aqui. Deus não vai voltar nessa terra só para arrebatar a igreja nos ares. Deus não pisa mais aqui não. Então Deus vai usar pessoas de Deus para falar de Deus. Então você tem que entender isso. Deus sempre vai usar pessoas. O que Deus estava tentando me dizer? O único pensamento que eu manteve voltando em mim foi meu antigo sonho sobre escrever uma história detalhada de William Marlon Brando. Finalmente, temeroso e tremendo, que entreguei à tarde. Pela graça de Deus, ambos e minha esposa recuperamos nossa saúde. Finalmente também resolvemos nossos líticos com o governo. Ele ficou devendo o governo também. Perdemos sem perder a fazenda. Ele ficou em tempo de perder a fazenda dele para que ele possa arrumar tempo para fazer as coisas de Deus. De tudo isso, me deu compromisso de escrever a biografia de William Marlon Brando. Permaneceu, que é o nosso profeta, esse que nós estamos com o livro dele aqui agora. Pois 2 anos eu gastei cerca de 12 horas por semana fazendo pesquisa para esse projeto. Eu li artigos de jornais,
e revistas sobre ele. Estudei fotos e assim fitas em rolo que mostravam milagres que aconteceram em suas campanhas de cura. Eu também viajei a alguns dos lugares onde os fenômenos sobrenaturais. Deixa eu desamassar aqui. Então, a lição é essa. Deus vai fazer você chegar no tempo, na posição que Ele quer que você chegue. Aconteceram em sua vida e conservei com testemunhas oculares, porém a maior parte do meu tempo foi gasto ouvindo as centenas de sermões de William Marlon Branham, gravados em fitas cassetes, até que eu, de fato, começasse a escrever em 1988. Eu, em 1900, deixa eu voltar aqui, quando eu fui dar um negócio aí, né? Eu já tinha catalogado cerca de 1000 páginas de anotações. Se alguma coisa prova que a adversidade pode ter um propósito, isso é a posição da vida de William Marlon Branham. As provas e tragédias que ele enfrentou em 1933 e 1946 foram ferramentas para moldar seu caráter, fazendo-o desejar fazer tudo o que Deus pedisse. E era o propósito de Deus, pedir muito dele. Anos mais tarde, William Marlon Branham disse: caráter é uma vitória, não um dom. E eu lhe falo por experiência. Eu espero que a história da vida de William Marlon Branham inspire a sua vida. Oração é que você obtenha desse livro uma consciência de poder e uma aproximação de Jesus Cristo, hoje, em um novo sentido do amor de Deus e o cuidado com todos os seus filhos. E eu também espero que esse livro possa trazer mais amor para você aí e que você possa entender mais coisas sobre Deus. Sumário do livro 1. Em sua infância, William Marlon Branham lutou para sobreviver. Seu pai, Charles, era iletrado, mantendo-se em empregos de baixa renda, os quais escassamente nutriam seus crescentes números de filhos. Para piorar a situação, Charles tinha uma aparência por álcool, o que finalmente enfraqueceu sua saúde, impedindo-o de trabalhar de modo algum. Consequentemente, numa idade prematura, a fonte de renda da família caiu sobre Billy, o mais velho das 10 crianças dos Branhams. Billy Branham era uma criança nervosa que não se encaixava muito bem com os seus colegas. Eu quero que você pegue isso aí. Se você for uma pessoa nervosa, pega isso aí. Deus não escolhe se a pessoa é pacífica, se ela é nervosa. Se Deus escolheu você para fazer um trabalho com Ele, não importa a sua... fugiu a palavra aqui. Não importa se você é uma pessoa muito nervosa ou não, Deus vai trabalhar com você de qualquer maneira. Mas isso nos dá uma segurança para nos entender que se Deus entrar na vida da gente, mesmo que a gente for nervoso, a gente passa a ser uma pessoa mais pacífica. Basta Deus querer trabalhar com você e você render a Deus. Coisas incomuns mantivesse acontecendo a ele, coisas místicas e espirituais que o fazia se sentir irritado e confuso.
Não fica pensando você, só porque você está tendo visão, como nosso profeta tinha visão, como ele sabia as coisas de Deus, muitas vezes a pessoa fica irritada. Muitas vezes as coisas de Deus, a pessoa, é uma bênção, é bênção, mas o peso nas costas das coisas de Deus não é fácil, não. Ele teve que aprender a lidar com todas essas coisas. Coisas místicas, que fazia sentir irritado e confuso. Frequentemente, sua mãe, ela, contava-lhe sobre a estranha luz que parou dentro de sua cabana, na colina, no minuto em que nasceu. Então, o nosso profeta, que eu estou trazendo a mensagem dele aqui para vocês, antes dele nascer, tinha uma coluna. Quando ele nasceu, Jesus foi assim, o nosso profeta também foi. Era 5 horas da manhã, de 6 de abril de 1909. Fascinante como era esta história, isso somente acrescentou confusão à Bíblia. Então ele ficava confuso. Como que isso poderia acontecer com ele? Bíblia, porque sua vida era tão diferente daqueles ao seu redor. Porque uma voz vinda de uma redemoinho e uma árvore disse a ele para nunca beber, para não fumar, não corromper seu corpo de forma alguma, porque haveria uma obra para ele fazer quando fosse mais velho. Porque o redemoinho parecia a cada vez que ele tentava desobedecer esse comando. Então Deus dele ser criança, sempre ficou ao redor dele, não deixando ele fazer coisas que atrapalhassem o ministério dele. Ele não podia beber, ele não podia fumar, ele não podia corromper o corpo dele. Porque ele ia ter uma obra mais tarde para nós aqui que estão recebendo a mensagem hoje. Ele é o enviado de Deus. Então Deus cuidou dele, Deus da sua infância, para ele trazer uma mensagem de arrebatamento para a igreja, para ser o povo de Deus. Então Deus tem um ministério com ele para trazer a palavra para nós. Então Deus sempre vai usar um homem. Então Deus ficava sempre ao redor dele. Agora eu quero fazer uma pergunta para você aí do outro lado. Se Deus cuidou desse profeta para trazer a palavra para nós, é sinal que esse profeta vai trazer muita coisa de Deus para nós. Nós não estamos adorando o homem. Nós estamos adorando a mensagem de Deus que o homem trouxe. Não o homem. Mas Deus usou o ministério desse homem, Deus do nascimento desse homem, para trazer a palavra para os filhos de Deus. Então ele é o profeta dessa última era, desse tempo que nós estamos vivendo. Então é o homem que Deus vindicou para esse tempo, para separar-nos das religiões confusas e receber a palavra de Deus. Porque religião, se não tiver a palavra de Deus, a religião mata. Ela não salva, ela mata. Tanto é que os religiosos mataram Cristo. Então, você tem que ter a capacidade de detectar se é religião ou se é a palavra de Deus. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Se Deus está tendo cuidado aqui de cuidar desse menino, Deus do nascimento dele, e não deixar ele não beber, nem fumar, nem corromper seu corpo para fazer um trabalho para ele, você acha que Deus não exige de nós, que queremos receber a palavra de Deus, que nós não façamos iguais, que a gente não corrompa o nosso corpo, que nós não bebemos, que nós não fumamos, e que nós não fazemos nada para desagradar a Deus, para que nós trabalhamos também a favor do Senhor Jesus. Então, muitas vezes as pessoas acham que elas podem fazer qualquer coisa com o corpo dela, que o corpo é dela. Só quero que você entenda uma coisa. Nós aqui, essa carcaça desse corpo aqui,
Se você considera você um cristão, você tem que entender que esse é a casa do Senhor, é templo do Senhor, essa carcaça aqui. Você não deve corromper seu corpo, de maneira alguma. Se você entender isso, a minha live já tá boa para você. Já, ó, essa manhã você já pegou uma chave do evangelho, igual o nosso pastor fala, que são chaves que abrem porta. Você já pegou uma chave. Então, você sendo cristão, você não deve contaminar seu corpo. Você não deve beber, fumar. Isso é atributos do pecado. Então você vai ter uma vida separada do mundo. Você vai ter uma vida que vai cuidar do seu corpo, que é templo do Senhor. Então presta atenção. Nós estamos trazendo uma mensagem do profeta, mas muitas coisas que Deus requer dele lá, eu vou requerer de vocês aí do outro lado também. Porque nós estamos lendo uma mensagem do profeta, que é o anjo do Senhor, para nos enquadrar nos requisitos do Senhor, para que nós possamos ser salvos dessa vida pecaminosa que nós vivemos aqui na terra. Se você não acatar as coisas de Deus, se ele está dando esse mandamento para o profeta, esse mandamento também serve para nós. Então vamos dar continuidade. Não é de qualquer jeito você aproximar de Deus, não. Porque aquela cigana adivinha, na parte de versos, disse que saiba que ele havia nascido sob um sinal, porque via uma luz que o seguia. Então até a cigana adivinha, ela sabia do sinal desse menino que era o nosso profeta, ele nasceu com um sinal como Jesus nasceu também. Ele não tem participação alguma. Eu só quero dar uma palavra para que vocês possam entender. Maria não teve participação alguma no nascimento do Senhor Jesus. O anjo veio a Maria e falou: Maria, você é agraciada de Deus. Como você desejou ter um filho, ela era virgem na época, você vai ter um filho. Seu nome será Jesus Cristo. Jesus fez sombra sobre ela, o Espírito Santo, que é o Pai do Senhor Jesus. Então ela não teve relação sexual com José, que sei lá o que tem, não. Foi o Espírito Santo que fez nascer o Senhor Jesus sobre Maria. Apesar desses outros indícios, Billy não voltou sua atenção em direção a Deus. Até que um dia, em 1931, quando ele quase morreu, depois de uma operação para remover seu apendicite. Então aqui ele já está trazendo a introdução lá do livro, lá primeiro, lá, eu já li lá o Sobrenatural, parte 1. Então o nosso profeta, mesmo nascendo com esses requisitos que eu estou falando com vocês, que Deus escolheu ele, e ele não tem participação alguma, Deus escolheu ele para trazer a palavra de Deus para nós, que ele tinha que fazer um trabalho quando ele ficasse mais tarde, ele só veio querer a fazer esse trabalho depois que ele teve um apendicite, que quase morreu. Fora isso, Deus fez vários sinais para ele, mas ele não começou a fazer o trabalho de Deus. Você vê como que nós damos trabalho para Deus. Mesmo Deus colocando a gente aqui na terra para fazer trabalhos para Ele, para em benefício de várias pessoas, para trazer as pessoas mais próximas de Deus, a gente dá trabalho para Deus. À medida que seu coração batia mais e mais devagar, o quarto do hospital o escureceu e então desapareceu. De repente ele estava de pé, debaixo de uma grande árvore de alamo. Esse era o mesmo lugar aonde uma voz vinda de um redemoinho ouvera
apavorado quando ele era um garotinho. Agora ele via o mesmo redemoinho girando aos ramos, mas desta vez a voz vinda do redemoinho dizia: nunca bebas, nunca fumes, nem corrompa seu corpo de forma alguma. Eu te chamei e você não atendeu. Então Deus agora já estava elevando ele numa situação precária, para ele ver a morte mesmo. Então Deus também pode estar fazendo isso com você aí do outro lado. Deus está chamando as pessoas para fazer trabalhos para Deus. Cada pessoa nessa terra tem um propósito nessa terra. Deus estava chamando ele, falou só: não corrompa seu corpo, não bebas, não contamina seu corpo, que eu tenho um trabalho para você mais tarde. Então eu te chamei. Bom dia, Luciano, Deus abençoe. Eu te chamei para você fazer um trabalho para mim, só que você não está dando ouvido. Então as coisas começaram a ficar ruim pro lado dele. Deus começou a apertar ele. E Deus pode apertar você para você chegar no propósito dele. Freneticamente, Billy perguntou: quem chamou? Quem és tu? O que queres que eu faça? A voz somente repetiu: eu te chamei e você não atendeu. Billy clamou: Jesus? Se é tu, permita-me voltar novamente a ter, e eu prometo que pregarei teu evangelho dos telhados às esquinas. Direi a todos sobre isto. De repente, ele estava de volta no quarto do hospital. Milagrosamente, ele sobreviveu. Tá vendo que Deus teve que dar um aperto nele e fazer ele fazer a promessa dele? E muitas vezes tem pessoas que vêm para Deus só dessa forma. Deus chama a pessoa e ela ignora. Aí Deus vem, dá uma doença terrível nela e fala: vai fazer uma coisa para Deus. Aí ela promete, aí ela vem. Tem pessoas que infelizmente é assim. Agora, ele se colocou zeloso em encontrar a Deus. Por meses ele procurou pela salvação em muitas igrejas denominacionais. Um dia ele se ajoelhou para orar num celeiro atrás da casa de seus pais. Nesse primeiro livro eu já li sobre isso. Mas isso aqui é um resumo do primeiro livro, porque nós já estamos no segundo livro, e vai ajudar muitas pessoas que estão chegando agora a entender a história do nosso profeta. Com desespero na alma, ele confessou ambos os seus pecados e sua grande necessidade. De repente, uma cruz da luz formou-se no ar, frente a ele, e uma voz falou-lhe em línguas que ele não entendia. Ao invés de estar com medo, ele sentiu paz e liberdade, como se um peso de centenas de quilômetros tivesse sido tirado de seu ombro. Afinal, ele encontrou sua salvação na cruz de Jesus Cristo. Pouco depois dessas experiências, ele encontrou uma jovem, Amelia Hope Branham, e qual a convidou a visitar a igreja batista missionária em Jeffersonville. Billy começou a frequentá-la regularmente. O pastor Dr. Ronnie Davis estava impressionado com a sinceridade e zelo desse jovem. Depois de observá-lo por vários meses, o Dr. Davis sugeriu que Billy deveria entrar para o missionário. Billy não havia se esquecido da promessa que fazia à porta da morte. Se somente ele pudesse ter uma outra oportunidade de viver, ele pregaria o evangelho de Jesus Cristo dos telhados às esquinas. Ele sentiu-se cheio do júbilo por agora ter tido essa oportunidade. Livro 2, O Jovem e seu Desespero. Agora ele já vai começar a curar as pessoas, né?
Aqui, ó. Aqui eu acho que ele tá com 23 anos, eu acho. É, Preta? Eu não sei a idade dele. Aqui ele já não é o jovenzinho, já no outro livro não, tá? Capítulo 12, Pairando ao Lar, 1933. A recente fé obtida por William Marlon Brando não foi uma linha secundária para ele, não algo estranho. Como manteiga e geleia esparramadas em seus pão. Esse era o seu pão. Por 24 anos ele havia vagado. Aí, ó, viu? Agora ele já estava com 24. É 23, 24. E esmo atrás de seu próprio deserto espiritual, faminto a ponto de inanição em seu sentimento espiritual. Comendo casca, folhas e gramas por permanecer vivo. E agora ele, na primavera, fez em sua vida. Ele estava comendo comida real, abalada com nutrição espiritual, alimentando-os em Jesus, o pão da vida, o qual desceu do céu para dar vida eterna a um moribundo. Billy sentiu sua força espiritual crescendo, semanas após semanas. De repente, o mundo possuía mais significado do que apenas suor e bolhas. Rejeição e confusão. Agora Billy tinha esperança, amor e um propósito para era perpétuo. Sua fé em Cristo Jesus rapidamente se tornou o centro de sua experiência. O pivo ao redor do qual todos os seus pensamentos e a divindades giravam. Billy ouviu seu pastor pregar que a razão pela qual Deus Todo-Poderoso travava seus pensamentos na Bíblia era para que todo cristão pudesse conhecer a vontade do Senhor para a sua própria vida. O que tudo consistia em ler a Bíblia e orar. Aquele dizer fez sentido à Bíblia. E ele leu a Bíblia ferozmente, ansioso para aumentar seu conhecimento da palavra, que ele pudesse colocá-la em uso diariamente. Para ele, a Bíblia permaneceu como uma casa cheia de tesouro que ele havia repetidamente herdado. Nossa, se cada pessoa começasse a pensar desse jeito, eu tenho certeza que as pessoas iam ler mais a Bíblia. Eu vou repetir que essa frase aqui é muito maravilhosa. A Bíblia permaneceu como uma casa cheia de tesouro. Quando você for escutar a palavra de Deus, se você escutar a palavra de Deus com esse pensamento, as coisas podem mudar para você. Uma casa cheia de tesouro que havia de repente herdado. Ele queria ir a cada cômodo, puxar as gavetas, abrir o guarda-louças e provar atrás dos armários para ver exatamente o que era isso que ele agora possuía. Você está possuindo um tesouro do céu. Você tem que ir em cada quarto, cada armário e obter a sua herança. Ele não havia lido muitos livros desde que terminava a 7ª série. Há 10 anos atrás, então sua habilidade de ler era enferrujada e vagarosa. Ele sentia o sentido geral o suficiente, porém ele não podia pronunciar aqueles nomes difíceis do Velho Testamento, como Artaxerxes, Nabucodonosor, Zorobabel e Betânia. Frequentemente,
lutava com a estranha sintaxe da tradução em inglês do reino Tiago. Havia retirado de seu próprio dialeto quentuliano quando ele pregou o seu primeiro sermão, no início de 1933. Deixa eu ver. É porque eu tenho que estar olhando a hora, tá, gente? Billy não confiou em sua língua para ler a Bíblia em voz alta. Ao invés disso, ele persuadiu Hope a sentar-se na plataforma através dele e ler seu texto sempre que ele desse um sinal. Seu assunto era a graça e o cuidado de Deus na tumultuosa vida de Sansão. Hope leu o texto de Billy no livro de Juízes e Billy começou a explorar. Logo que ele quis ler para a congregação que Jesus disse que João 14, ele acenou com a cabeça para Hope e ela começou. Não se turbe o vosso coração. Billy interrompeu. Ouça o que isto diz. Não se turbe. Ele acenou com a cabeça novamente para Hope e ela continuou lendo. Credes em Deus? Credes também em mim. Novamente Billy interrompeu. Você faz isso? Você realmente crê? E assim continuou sua primeira tentativa, desajeitada para pregar embaraços e agitado, assim, porém, redimido por uma intensa sinceridade que o fez eloquente. Ouvindo na audiência, Elon Brana considerou as palavras de seu filho cuidadosamente. A dramática mudança na vida de Billy, como também as curas milagrosas, tinham de repente despertado algo profundamente espiritual em sua alma. Ela respondeu, entregando sua vida a Jesus aos seus 39 anos. Transbordando em alegria, Billy batizou sua mãe no nome do Senhor Jesus Cristo e, encorajado pela relação de sua mãe, Billy começou a ensinar para que seu pai fosse à igreja. Charles Brana recusava-se, apesar de todos os esforços de Billy, não podia ser movido àquela direção. Aquilo aborrecia Billy. Ele não podia balançar seu interesse, dando-se por pedido. Baseado no horizonte, experiências durante a operação da idade dos 14 anos, quando ele apareceu, desceu até a região dos perdidos, almas vagantes. Agora Billy observava com frequência, querido Deus, não permita meu pai ir ao lugar como aquele, por favor. Então eu quero dar uma palavra para vocês aqui. Como o nosso profeta, ele tinha ido ao lugar perdido, onde as almas encarceradas estavam. Deus é maravilhoso. Deus dava o dom para o nosso profeta. Ele nasceu com esse dom. O nosso profeta chegou aí em lugares infernal. E ele foi em lugar que tinha almas encarceradas. O lugar é horrível. Isso aí é as pessoas que não aceitam Jesus. Elas vão para esse lugar aí. Se você não sabe, fique sabendo. O nosso profeta viu. Ele teve a experiência de ir nesse lugar. Então ele ficou tremendo, com o temor desse lugar, de ir lá. Foi aí que ele resolveu a seguir a Deus também. Apesar que ele esteve entre a vida e a morte. Então ele visitou esse lugar terrível, onde as almas encarceradas vão ficar. Se você não sabe, eu vou dar uma palavra. Através dessa mensagem do nosso profeta, é assim. A pessoa que morre hoje, e ela não aceitou Jesus, todos nós vamos para algum lugar. Nós vamos ficar ali, igual fala, Jesus fala, fulano de tal dorme.
Ele vai ficar no lugar ali parado, fora desse templo, que nós estamos no templo. E as pessoas que não aceitar Jesus, elas vão ficar no lugar encarcerado. É um lugar terrível, que eu não desejo para nenhuma pessoa. Se você sonhar com, tiver um pesadelo, você triplica o pesadelo. Como que fosse um lugar terrível. Esse é o lugar das almas encarceradas. Então, por ele ter ido ali e ter tido essa experiência, ele não queria de jeito nenhum que seu pai chegasse nesse lugar. Então, ele estava tentando de todas as maneiras de levar seu pai para Cristo. Que seu pai aceitasse o Senhor Jesus. Então, ele já estava orando aqui pelas pessoas. E todos nós que se dizíamos cristãos, deveríamos ter amor pelo próximo, para tentar orientar as pessoas do outro lado, que tem um lugar que tem almas encarceradas. O lugar é terrível como o inferno. E as pessoas deveriam estar planejando a sua vida para não chegar nesse lugar. Porque se você não morrer em Cristo, você vai para esse lugar. E é um lugar terrível, é um pesadelo. Então ele estava pedindo a Deus que conseguisse não deixar o pai dele ir para o lugar dele, não. Para esse lugar, não. Então nós vamos continuar. Permita-me ver tua graça e aceitar teu perdão. Uma noite depois da maior parte de sua família ter ido para a cama, Billy deitou-se sobre uma cama dobrável no quarto da frente. Orando por seu pai, que estava bebendo em uma taberna local, enquanto Billy orava, teve uma impressão, como se uma voz estivesse dizendo: levanta-se. Ele se colocou de pé e saiu pela porta, não sabendo por quê, mas sentindo como que se estivesse sendo atraído em direção a algo. Atrás da casa, uma trilha cruzava uma vasta vegetação aberta de artemísia, a qual é avermelhada, uma gramínea alta até o joelho. Comum àquela área, Billy sentiu o caminho pela luz das estrelas. Quando ele alcançou o centro do campo, ajoelhou-se, inclinou a cabeça, entrelaçou as mãos e continuou orando por seu pai. De repente, ele abriu os olhos e ficou assustado em ver um homem parado em 3,5 metros à frente a ele. Um homem bem comum, pequeno e magro, com cabelos até os ombros, com a barba quase aparada e um manto branco que se sobressaía claramente à luz das estrelas. O homem estava de perfil, olhando em direção ao oeste. Ele era da aparência pacífica. Suas mãos estavam entrelaçadas a um pé, um pouco adiante do outro. Billy olhou para a segunda vez. Aqueles pés incríveis, eles não estavam tocando o chão. Agora espere um minuto. Billy pensou, enquanto batia fortemente suas juntas, ele estou adormecido, não? Eu estava ali orando por meu pai e algumas coisas me disse para vir até aqui. Aqui está este homem. Isso tudo parece muito real. E a mesma brisa que passou fortemente sobre aquele Braminear alta fez com que o manto branco desse homem oculasse. Billy agarrou um talo de artemísia e prendeu em sua boca, como um palito de dente. Ele pensou, esse parece o Senhor Jesus. Eu gostaria de saber se é.
Afastou-se da trilha, Billy moveu-se do modo que pudesse ver um pouco mais da face do homem. Ele limpou sua garganta. O homem não se moveu. Billy pensou, acho que vou chamá-lo. A voz alta disse, Jesus! O homem virou e estendeu seus braços. Ele foi a última coisa que Billy se lembrou. Ele perdeu a consciência e caiu de bruços. Porém, antes que aquela face... Eu vou ver se dá tempo de eu ler mais um aqui, tá? Tá quase no horário de eu terminar. É 1 hora que eu faço de live, tá? Uma voz estramada, estremecente em sua memória. Uma face tão rica e caráter que nenhuma artista no mundo poderia pintá-la. Era uma semelhança de autoridade. Pareceu como se ele falasse naquele momento. O mundo acabaria. Todavia seus olhos irradiavam de maneira tal como bondade, paixão e amor. Ao alvorecer, Billy voltou a si. Estando ainda no campo de Artemísia, tremendo com o ar frio da noite e com a camisa de pijama molhada, evidentemente encharcada por suas próprias lágrimas, ele caminhou para casa, se vestiu e então, animado e com entusiasmo, se dirigiu diretamente à casa de seu pastor para pedir sua opinião. Então ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus. As pessoas têm que entender essas coisas. Tem hora que a gente não sabe explicar as coisas de Deus. Teve uma experiência com o Senhor Jesus. Ele estava orando, de repente ele foi para um lugar, depois ele se caiu ali igual doido, porque na presença de Deus você fica sem saber tudo isso para tentar ver se ele conseguia que Deus escutasse a oração dele para não deixar seu pai ir para aquele lugar terrível. O Dr. Davis estava longe de se entusiasmar pelo incidente. Billy, isso te levará à loucura, isso é do diabo. Então tá vendo? Mesmo o pastor dele estava falando que era do diabo. Tá vendo, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado? Talvez a gente tenha uma experiência sobrenatural com Deus e o próprio pastor dele falou que era coisa do diabo, sendo que era coisa de Deus. O cara teve uma experiência com Deus. Tome cuidado com essas coisas. Não se engane com uma coisa como esta. Aquelas foram palavras desencorajadoras vindo de um homem que Billy muito respeitava. Ele saiu do presbitério assustado e confuso e queria uma segunda opinião. Então o aproximou com Billy, visitou foi seu velho amigo e reverendo Mick Mike e contou-se ministro ancião tudo o que tinha acontecido. Agora o irmão Mac Kinner, o que você pensa acerca disto? O reverendo Mike Kinner coçou o queixo pensativamente. Bem, Billy, vou lhe dizer, eu creio que se você mantivesse sua vida limpa e apenas pregar o que está na Bíblia, aqui, a graça de Deus e assim por diante, eu creio que será melhor para você. Eu não irei atrás de alguma coisa fantástica se fosse você. Senhor, eu não quero dizer que vou atrás de alguma coisa fantástica. Eu estou apenas tentando descobrir o que é isso. O reverendo Mike Kinner mencionou a cabeça. Billy, anos atrás, eles costumavam ter esse tipo de experiência na igreja. Porém, quando os apóstolos cessaram essas coisas, cessaram com eles. Agora, a única coisa que temos que mostrar, esse tipo de fenômeno, são fenômenos espirituais.
Ô irmão Mike Nin, você realmente quer dizer que isto? Sim, com certeza, Bia. Estremeceu no pensamento. Oh Deus, tenha misericórdia de mim, irmão Mike Nin. Orarei comigo para que Deus jamais deixe isso acontecer novamente. Você sabe que eu o amo e eu não quero estar errado nessas coisas. Por isso que eu falo com vocês, as coisas de Deus tem hora que ela é confusa na cabeça dos outros. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa parte, que eu tenho que terminar com 7h43, agora é 7h38. Eu vou encerrar por aqui, gente. É melhor, vou encerrar por aqui. Na próxima página eu dou continuidade. Eu estou na página 21. Então, muitas vezes, como ele era um profeta, ele estava tendo uma coisa sobrenatural, que agora ele já estava tendo contato espiritual com o Senhor Jesus, e são poucas pessoas que têm esse privilégio. O homem começou a falar que sai fora disso. Mas é por isso que eu falo com você, quando uma pessoa realmente, verdadeiramente busca a Deus no fundo do seu coração, apesar que ele nasceu com esse propósito, pode acontecer de Deus realmente vir a ter com ele e ele ter experiências sobrenaturais. O problema é que as pessoas não buscam a Deus de todo o seu coração e não têm a capacidade de render tanto a Deus e não tem essa experiência. Aí ela fala, casca fora disso. Então Deus abençoe vocês, eu vou encerrar a live. É 1 hora de live e eu só tenho 3 minutos para encerrar essa live. Deus abençoe vocês. Toda manhã eu estou aqui. Se você quiser saber umas coisas mais de Deus, quiser aproximar de Deus, quiser elevar a sua fé, toda manhã eu estou aqui, disposto a trazer coisas de Deus para edificar a sua vida aí do outro lado. Então, um bom dia, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live aqui. Primeiro eu encerro no Instagram, depois no TikTok aí.